Voltando de outro dia de trabalho, você decide pegar um ônibus. É pleno horário de pico e o veículo está lotado. Cansado, em pé, espremido ali no meio, empurrado para lá e para cá, você começa a refletir. Acho que tem gente demais no mundo. Você se lembra de uma aula que teve já há algum tempo em que o professor alertava para o problema da superpopulação no planeta. Por incrível que pareça, você ainda se recorda do nome do cientista que havia feito previsões catastróficas nesse sentido, Thomas Malthus. Pelo visto Malthus estava certo mesmo. Você conclui. Mas será que estava mesmo? Thomas Robert Malthus foi um economista inglês nascido no século XVIII que se especializou em economia política e demografia. Em 1798, ele publicou um livro seminal, intitulado Um Ensaio sobre o Princípio da População. Segundo esse autor, a população humana crescia de forma geométrica, enquanto a produção de alimentos crescia de forma aritmética. Em uma progressão geométrica, a cada intervalo o incremento é maior, como nessa sequência: 1, 2, 4, 8, 16. Já em uma progressão aritmética, a cada intervalo o incremento é sempre o mesmo, como aqui: 1, 2, 3, 4, 5. Note que, se isso é verdade, a diferença entre o tamanho da população humana e nossa capacidade de produzir alimentos vai aumentando com o tempo. Segundo o autor, isso leva à carestia em níveis cada vez maiores e a um eventual colapso populacional. Quer dizer, chega um ponto em que o número de pessoas passando fome é tão grande que muitas delas morrem e a população humana colapsa. A esse respeito, escreveu Malthus em seu livro: a capacidade da população em crescer é tão superior ao poder da terra em fornecer recursos para o homem que a morte prematura deve, de uma forma ou de outra, visitar a raça humana. Malthus acreditava que havia dois tipos de controles permanentes em operação. O primeiro eram os controles preventivos, como a abstinência sexual e o casamento tardio, que levavam a uma diminuição da taxa de natalidade. Se a intensidade desses controles preventivos não fosse autossuficiente, apareciam os controles positivos, como fome, doenças e guerras, que levavam a um aumento da taxa de mortalidade, no que ficou conhecido como catástrofe malthusiana. Se a população humana crescesse muito, essa catástrofe faria com que ela voltasse forçosamente para um nível menor, mais sustentável. Suas previsões apocalípticas, contudo, não se confirmaram. Não houve até hoje a esperada catástrofe malthusiana. A produção de alimentos acompanhou o nosso crescimento populacional graças ao desenvolvimento das técnicas agropecuárias, à mecanização, à introdução de linhagens altamente produtivas, ao uso de fertilizantes e defensivos agrícolas, entre outros. Conforme o ambientalista Bjorn Lomborg ressaltou, entre 1960 e 2000, ao mesmo tempo que a população humana dobrou de tamanho, a quantidade diária de calorias produzidas para cada pessoa aumentou em 23%. Ainda que as previsões de Malthus não tenham se confirmado, suas ideias se mantiveram vivas entre outros intelectuais e até geraram o termo malthusianismo. Esse termo está ligado a uma série de movimentos políticos e sociais, mas, de modo geral, pode ser associado à defesa de alguma forma de controle populacional. Para os malthusianistas, a ideia de que o crescimento humano exponencial levará a um esgotamento dos recursos naturais ainda é válida e, se não fizermos nada para diminuir a taxa de natalidade, aquela catástrofe ainda continuará à espreita da humanidade. Por exemplo, John Maynard Keynes, já criticado nos vídeos sobre economia desta série, havia postulado que a instabilidade econômica e política da Europa no começo do século XX tinha sido consequência de pressões populacionais malthusianas sobre a oferta de alimentos. A propósito, muitos modelos de esgotamento de recursos são malthusianos em sua essência. A taxa de consumo de um dado recurso eventualmente ultrapassará nossa capacidade de produzi-lo, levando a uma crise. Essas ideias malthusianas, claro, encontraram terreno fértil para prosperar entre os vendedores do medo ligados às questões ambientais.